Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer as informações passadas por Mano Menezes numa entrevista na Rádio Grenal. Sim, Mano Menezes deu uma entrevista pro Luiz Carlos Reck, pro Flávio Dalpisol, pra galera da Rádio Grenal da manhã desta terça-feira, dia 1º de julho. E lá, por 40 minutos aproximadamente, deu várias informações. Ele falou sobre o Mundial, a distância que na sua visão está mais encurtada com os clubes brasileiros, mas isso eu não vou colocar muito, aí a gente vai sair muito da pauta do Grêmio. O máximo que eu posso dizer é que ele acha que no Mundial o fato de jogarem de 5 em 5 dias, ter um tempo mais para recuperar seus jogadores, o fato dos europeus saírem um pouco da zona de conforto, estarem num clima, né, estavam no frio lá, vieram pro verão nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente enfrenta muito aqui, de toda hora mudar de estação, o brasileiro já tá mais adaptado e aí automaticamente as coisas se igualaram. E o Mano, óbvio, tá comemorando o fato da valorização do futebol brasileiro. É o máximo que eu posso falar, mas ele também disse outras coisas. Vamos focar aqui no Grêmio. E todas as informações que o técnico gremista trouxe sobre o que importa pra gente aqui. Esse vídeo é pra Zapay. Não sabe o que é Zapay? É um aplicativo gratuito pra tu ter no teu celular e pela placa do teu veículo fazer uma consulta. Coloca lá, pode colocar, eles são credenciados ao Detran. Vai botar lá a placa do teu veículo. Essa placa vai mostrar todos os dados dele. O que tu tá devendo de IPVA, se tu tem alguma multa, se tu tem algum licenciamento para pagar. Bom, apareceu? Aí sim, tu coloca o teu cartão de crédito e pede para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito tudo que tu tá devendo pro Detran. Mais do que isso, se tu usar o meu código JVFilho20, tu vai ter 20% de desconto na hora das taxas desse pagamento. Vale a pena, é super tranquilo, vai te ajudar a rodar numa boa, porque se tu for pego numa blitz vai ser bem pior para ti. Então, baixa a Zapay aqui na descrição no primeiro comentário, beleza? Bom, a primeira questão foi uma resposta do Mano Menezes sobre o Kaique. E ele explicou que o Grêmio não necessariamente está atrás de outro volante qualquer com a não chegada no Kaique. Ele disse que o Grêmio não quer contratar em quantidade. O Grêmio quer contratar jogadores com características específicas. E o Kaique era justamente esse cara. Primeiro volante para jogar com tripé de volantes. O Alex Santana já veio para isso, porque ele joga nessa situação um pouco mais à direita desse tripé. Ele precisava de um cara posicionado. Ele falou, o Grêmio já tem volantes. Agora, o que precisa é ter caras diferentes para dar características e jeitos de jogar do Grêmio, principalmente no meio campo. E até para justificar isso, para exemplificar isso, ele usou o que o Renato fez. Ele disse, olha, o Renato, no jogo contra a Inter de Milão, usou o Bernal no meio campo, que é um cara alto, quase 1,90 m. E ele usou isso por conta da estrutura. Para um cara que, pensando no adversário, olha, joga com bola aérea, eu preciso ter uma situação assim, o meu time vai ter o Nonato que não é tão alto, vai ter isso, vai ter aquilo, tá? Vou colocar um outro cara para ter um tipo de variação de jogo. Ele disse, é isso. O Renato usou 3 zagueiros contra a Inter de Milão, espelhou o time, botou um cara mais forte, porque é isso que o Mano quer. Ah, esse adversário joga assim, eu posso jogar dessa maneira, ou posso ter essa alternativa de jogo. E ele disse, olha, para contratar jogadores, e principalmente jogadores diferenciados, precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro e o Grêmio não tem muitos recursos. E ele até falou, o Grêmio não tem muitos recursos nesse momento porque contratou demais. E fala que esse é um problema do futebol brasileiro. Ele fez até foi até um pensamento maior, dizendo assim, olha, tem uma pressão no futebol brasileiro para toda hora que tu tá passando por alguma dificuldade, tu precisa contratar. Precisa dar reforço para a torcida, precisa acalmar a imprensa, precisa fazer tudo e trazer jogadores. E não é assim. Acredita até, um ponto interessante é que ele acha que o fato de ter as janelas dá uma ajudada nisso, para acalmar os ânimos de todo mundo no futebol brasileiro. Porque a janela tá fechada, não adianta contratar, tem que ser resolvido do jeito que tá e vai tocando assim, então passa por isso. Mas ele acha que não dá para contratar 20 jogadores por temporada. Fazer isso tu gasta muito dinheiro. O dinheiro vai indo em parcelas e quando tu vê, tu poderia ter pego aquela grana, ter contratado 2, 3, quem sabe 5 jogadores no máximo, mas não 20 jogadores por temporada. E até tem um cálculo mental que ele foi fazendo de cabeça durante toda essa resposta que eu achei interessante, que é, no futebol brasileiro, se tu pegar os times, cada time do Brasil, em média, nos últimos 5 anos, conta 5 anos para trás, os clubes brasileiros vão ter contratado cerca de 80 jogadores. E se tu for olhar mais a fundo, esses jogadores todos com custo e somar, vai dar algo, na sua visão, é o cálculo que ele fez, não fui eu, tá? Foi Mano Menezes que fez, vai dar coisa de 300 milhões investidos em 5 anos nesses 80 jogadores. Se refinar a busca desses 80, 40 desempenharam e 40 não. Por quê? Porque os clubes estão contratando demais.
É muita gente que está sendo contratada. E isso faz ter dificuldade financeira. Porque quando tu realmente precisa contratar o diferenciado, tu não tem. Cara, eu amei essa explicação, porque é algo que eu realmente penso. Não precisa contratar 5, contrata 3, contrata 2. Bom, mas o futebol brasileiro precisa de 3 laterais para direita. Não! Contrata um bom titular, um bom reserva, e o outro tu improvisa um lateral, um zagueiro de lateral, tu improvisa um volante, pega um garoto da base. Não precisa ter, não, precisa ter 3 para cada posição. E vários os exemplos que a gente usa e vê por aí. Enfim, e ele disse, é bom que o Grêmio não esteja contratando neste momento. Pela dificuldade financeira tá todo mundo cauteloso e de alguma maneira é bom justamente para preservar o dinheiro e se for contratar jogadores específicos, esse cara aqui vai me dar exatamente o que eu quero. Pode não ser diferenciado e tal, mas vai me entregar algo diferente. O Kaique entregaria algo diferente, o Alex Santana, na sua visão, entrega algo diferente do que ele tinha. O Adrielson foi citado, tá? E aí foi citado como o zagueiro. Aliás, a porta parece estar aberta para o Adrielson, tá? O Adrielson foi citado como um zagueiro que já conquistou títulos, que vem performando, vem jogando, vem em ritmo, em alto nível, e isso faz muita diferença porque não precisa preparar o jogador, não precisa fazer com que esse jogador, ele aos poucos vai readquirindo, readaptando, não, ele já tá, já é meio caminho andado, ele já entra chegando. Só que aí alguém vai dizer, tá, mas então o Adrielson voltou à tona. Olha, eu fiquei com essa impressão, tá? Porque em certo momento da resposta, o Mano responde assim, cara, é muito cedo ainda para definir as coisas. Tá todo mundo se preservando os seus interesses ainda na janela. A janela tem uma coisa muito característica que na metade pro final é que as coisas vão se ajeitando mais, porque daí todo mundo precisa fazer negócio e isso pode mudar. Então tem muitas variáveis. Ou seja, é como quem dissesse, cara, nós tentamos o Adrielson agora, não deu por causa da grana. Pediram 7 milhões, a gente ofereceu 4,5, tá muito caro. Vamos esperar a janela que se os caras lá não venderem ele, vão ser obrigados a fazer o negócio e aí facilita a vida do Grêmio. Achei interessante essa pauta. Um ponto interessante é que o Serrote foi elogiado, ele disse que acha que é um jogador que vai crescer muito ainda na carreira, é só calmar um pouco mais, mas que ele tá evoluindo, tá indo bem, que acha que para as laterais está bem servido, não vai precisar de jogadores por ali. Outra eleição, segundo ele, não entra no vestiário. Que o jogador, de maneira geral, não se preocupa com isso e que os dirigentes não necessariamente vão impactar. O Grêmio vai fazer aí a sua eleição e tá tudo certo. Pode ser Marcelo Marques, pode ser Paulo Calef, Denis Abraão, seja lá quem vencer. Os jogadores não estão muito por isso e eu achei curioso, na verdade, pertinente essa declaração do Mano Menezes, porque é bem isso aí. Os jogadores estão nem aí para essa história. Tá bom? Agora sobre o Cuejá. Mano pediu para desmentir uma informação que foi amplamente divulgada na imprensa, dizendo que não é verdade que Cuejá está abaixo. Ele foi categórico dizendo que ele vem treinando com muita intensidade. E que não é fácil para as pessoas entenderem o que acontece na Arábia, quando o cara estava na Arábia, porque ele perde muito. Ele jogou na Arábia anterior. Durante a resposta até teve um elogio, dizendo, olha, que o Mano teve há pouco tempo treinando nos times árabes e as coisas lá estão evoluindo, as coisas lá estão progredindo, eles estão chegando mais num profissionalismo, está todo mundo vendo, né? Agora o Mundial de Clubes mostrou isso, mas o Cuejá foi antes desse profissionalismo. E aí quando tu fica 6, 7 anos, né, jogando 20, 30 jogos a menos do que normalmente se joga no futebol brasileiro, afeta a questão física, tendo 2 meses de férias, tendo toda uma situação diferenciada. Isso faz diferença. Mas aqui vem uma informação. Teve uma conversa do Mano Menezes ainda antes da parada com o Cuejá e ele ouviu que o Cuejá quer estar aqui, que ele quer jogar, que ele não quer ir embora, que ele não está insatisfeito e que ele está focado no Grêmio. E que isso automaticamente fez o Mano confiar nele. Garantiu que os treinos estão bons e que são positivos e que estão em alta intensidade. Só que agora vai ter que ver como será essa história nos treinamentos. Tá bom? É basicamente isso que eu tenho para te contar. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.